Vamos lá. Hoje nós vamos estar falando sobre o livro de Gênesis, os capítulos 43 e 44. Vou fazer como costumo fazer normalmente, né? Quando a gente tem muitos versículos, como é o caso de hoje, eu vou pulando algumas partes, mas acabo colocando, para a gente não perder o contexto, acabo colocando de uma maneira não lida, né? Não explícita aqui, mas tenho certeza que você vai compreender. E se você não compreender, fica à vontade para poder estar perguntando para a gente ou depois mandando uma mensagem falando sobre o assunto, tá bom? Bom, vamos lá. A gente estava falando no capítulo 42 sobre a situação dos irmãos de José que tinham retornado não, né? Mas estavam retornado à casa do pai, né, de Jacó, e explicando que eles precisavam levar Benjamim para poder estar resgatando Simeão e ao mesmo tempo comprando mais cereais, até porque no Egito, né? Até porque eles foram acusados de espiões. E José, que eles não sabiam que era José, acabou colocando essa condição para eles, que eles voltassem com o irmão mais novo, Benjamim, e ao mesmo tempo pudessem estar resgatando também essa parte da fome que passava, né, por toda a terra naquela época. Então vamos ver aqui. Aqui eles estão sendo convidados a descer de novo, né, até porque Jacó acabou vendo que estava faltando os cereais, ainda, a fome ainda continuava atuando, então ele pede para que os seus filhos desçam depois de um tempo. Então fala assim no 43: a fome persistia gravíssima na terra. Tendo ele chegado acabar de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá lhe respondeu: fortemente nos protestou o homem, dizendo: não me vereis o rosto se o vosso irmão não vier convosco. Esse homem era José, que ele está se referindo. Se resolveres enviar conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimentos. Se, porém, não o enviares, não desceremos, pois o homem nos disse: não me vereis o rosto se o vosso irmão não vier conosco. Disse-lhes Israel: por que me fizeste esse mal, dando a saber aquele homem que tinha esse outro irmão? Responderam eles: o homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes outro irmão? Respondemos-lhes segundo as suas palavras. Acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer: trazei vosso irmão? Com isso disse Judá a Israel seu pai: envia o jovem comigo e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos. Como eu comentei na última vez, essa é uma frase muito recorrente dentro da Bíblia, através das diversas situações que cada personagem vai passar. Nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele, da minha mão requererás. Se eu tu não trouxer e não tu puser à presença, serei culpado para contigo para sempre. Se não nos tivéssemos demorado, já estaríamos com certeza de volta segunda vez. Então vou dar uma pausa aí. Bom, a Bíblia não fala quanto tempo isso durou, né? Mas imagino que ninguém vai atravessar a distância que eles estavam para pegar mantimento para uma semana, né, ou para um mês. Então, até porque a própria caminhada já demorava um bocado de tempo. Então eu imagino, e daí é só uma especulação da minha parte, imagino que alguns meses se passaram até que acabasse, né, toda a provisão daquilo que eles tinham comprado, e nesse meio tempo Simeão estava preso lá no Egito. E eu quero só fazer essa pausa pensando, né, sobre essa maneira de Jacó, né? Entendo que ele acabou assumindo Benjamim, né, no lugar de José, e por serem os dois filhos de Raquel, ele realmente estava querendo preservar Benjamim, mas ao mesmo tempo, né, parece que não existia uma ação em favor de Simeão. Se não fosse a fome, né, dá a entender que ele não teria mandado seus filhos novamente para lá, e Simeão ficaria preso, né, por um tempo indeterminado, né, uma vez que não tinha um prazo para que isso pudesse acontecer. Bom também a gente ressaltar aqui, nessa parte que a gente leu, é que
no capítulo anterior, Rúben estava fazendo junto a Jacó esse convencimento, tentando esse convencimento de poder levar Benjamim para poder resgatar, inclusive, a Simeão, que tinha ficado de refém ali, né, na prisão no Egito. Mas agora a gente precisa lembrar também daquilo que aconteceu, né? E Rúben não gozava de uma grande, como é que eu posso dizer assim, ele não era muito bem quisto, né, por Jacó, eu quero que você se lembre, desde que ele acabou se deitando com Bilhá, né, que logo após a morte de Raquel. Então isso acabou trazendo sobre Rúben um peso, né, e também um distanciamento, né, da questão daquilo que Jacó entendia como o primogênito dele. E aqui você vê que Judá acaba tomando de alguma forma essa liderança, né, quando Jacó fala, vamos lá buscar mais mantimento, né? Ele não fala, vai buscar Simeão, ele fala, vai buscar mais mantimento. Mas Judá se levanta e fala assim, olha, a gente não vai se não formos levar Benjamim, porque se não levar Benjamim, nós não vamos poder comprar, não adianta nada. Então tudo isso acaba fazendo com que, de alguma forma, Jacó se deixe convencer. Ele não queria enviar Benjamim, mas ele acaba se deixando convencer porque eles estavam passando fome. E aqui eles até colocam, né, que estariam voltando já estariam de volta pela segunda vez, caso, né, Jacó tivesse liberado Benjamim para ir logo que eles voltaram. Então eu quero pensar com você que, de alguma forma, existia uma questão que precisava ser melhor organizada dentro da questão de família, né, de relacionamento de família. Eu não sei se Jacó acabou ficando dessa forma ou se o próprio relacionamento deles já era mais frio assim, né, e ele tinha essa preferência tanto por José em primeiro lugar e agora por Benjamim, e parece que os demais filhos tinham uma importância relativa. Eles eram pessoas com quem ele contava, mas não eram exatamente pessoas com quem ele deixava fluir esse amor de pai. Nós já falamos no passado sobre famílias que são desestruturadas. Talvez toda família seja até certo ponto desestruturada. Se você for pensar nos relacionamentos internos entre pais e filhos, né, pai e mãe, talvez a gente, entre irmãos, talvez a gente vá acabar vendo que todo mundo tem um certo problema, né? Um certo conflito, talvez uma competição, alguma coisa assim. Mas aqui a gente acaba vendo um distanciamento, como eu comentei com você, que você vê que Jacó fala, olha, vamos buscar comida, mas não fala vamos buscar Simeão. A preocupação dele estava na subsistência dele, mas deixando Simeão da maneira como estava. Não sei até que ponto a gente pode julgar, né? E a Bíblia fala que nós não fomos chamados para isso, mas julgar a atitude, não a pessoa necessariamente, daquilo que Jacó estava fazendo. Talvez a mesma frieza com que os irmãos, seus filhos, né, trataram a situação de José, fosse reflexo daquilo que era o relacionamento dele, Jacó pai, com seus filhos. E eu quero que você pense sobre isso, né? Se você já é pai ou se você é filho, e se você um dia será pai também, né? Ou mãe, para que você reflita sobre a importância, né, desse relacionamento, sobre a importância também de você semear, o que a palavra fala para nós, né? Para também poder colher. Se você vai semear preocupação no sentido de amor, de cuidado, de acolhimento, tenho certeza que isso vai acabar refletindo sobre você e vai trazer sobre você também uma resposta, né, na mesma altura. Bom, mas o texto continua e fala assim: respondeu-lhe Israel seu pai, se é tal, se deixando convencer, fazei pois isso, tomai do mais precioso dessa terra nos sacos para o mantimento e levai de presentes a esse homem um pouco de bálsamo e um pouco de mel, aromatas e mirra.
nozes de pistácia e amêndoas. Levai também dinheiro em dobro, e o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. Tornai a levá-lo convosco. Pode bem ser que fosse engano. Levai também vosso irmão, levantai-vos e voltai àquele homem. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Aleluia, né? Finalmente ele fala de Simeão, cita Simeão de alguma forma. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filho ficarei. Bom, a gente está vendo um cuidado, né, gigantesco aqui de Jacó para com Benjamim, e parece que a gente está falando que esses irmãos vão levar, né, uma criança para que José, né, pudesse vê-lo, para poder apresentar para José. Mas nós estamos falando aqui de um rapaz de mais de 20 anos. A Bíblia fala que, até pelo tempo, né, que José ficou fora, em presídio, guardado, encarcerado, um monte de coisa, né, trabalhando na casa de um, de outro. Aqui, possivelmente, Benjamim já tinha 21, 22 anos mais ou menos. Então nós estamos falando de um adulto, e ainda mais se a gente for pensar sobre o costume daquela sociedade, né? Quando o menino com 13 anos, ele já estava apto a ser considerado como adulto. E um pouquinho mais ele já poderia até, talvez, ir para a guerra ou casar-se. Então, 22 anos ele não era nenhum menino, né, para a sociedade, para o costume da época. Mas mesmo assim o cuidado de Jacó era bem grande. Bom, o que acontece? Agora eu vou dar umas puladinhas para a gente poder chegar onde temos que chegar. Os irmãos pegam Benjamim, pegam, conforme a orientação de Jacó também, os presentes que eles iam dar a José, levam também o dinheiro em dobro e saem novamente para o Egito pela segunda vez. Dessa vez o objetivo deles era, além dos mantimentos, claro, resgatar a vida de Simeão e ao mesmo tempo resgatar a imagem deles, porque eles estavam sendo acusados de serem espiões e de certa forma também ladrões, como eu falei na quarta-feira passada, em função, né, de terem levado todo o mantimento e ao mesmo tempo todo o dinheiro estava dentro dos sacos, dinheiro que José tinha mandado colocar dentro dos sacos de mantimentos que eles tinham levado. Mas eles ficaram apreensivos, né, pensando assim, olha, nós vamos ter que voltar, e ainda com esse peso de mostrar que não somos espiões e ao mesmo tempo a responsabilidade de trazer de volta Benjamim, né, para o nosso pai, e ao mesmo tempo mostrar que nós não somos ladrões. Então era um peso muito grande, e é certeza que o coração deles estava tomado também pelo medo. Bom, o texto vai andando e lá para frente, quando eles chegam ao Egito, José ordena que o seu mordomo pegue os rapazes e os leve para casa, e manda matar reses e manda fazer um almoço para que ao meio-dia ele pudesse estar almoçando com esses homens. Eles ficam um pouco apreensivos, porque eles foram tirados, por assim dizer, né, da fila dos compradores para uma situação diferenciada. E o medo que estava no coração deles fala que aquela situação era para que houvesse talvez sobre eles um castigo, um tipo de sentença, né, que eles não estavam esperando, né? Não sabiam que eles iam simplesmente almoçar lá na casa de José, né? Mandaram levar para outro lugar. Quando eles chegam lá, o mordomo acaba dando água para eles, para que não só eles tomassem, como também servissem aos animais, mas que lavassem seus pés também, fizessem todo o asseio necessário para eles poderem sentar juntos para comer. E lá para frente, quando eles já estão falando disso, por causa do medo que estava no coração deles, acho que no versículo 18, isso, eles falam assim: os homens tiveram medo porque foram levados à casa de José e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomarmos nossos jumentos. E esse medo, né, que estava no coração deles, talvez fosse a maneira, né, vamos chamar isso de um segundo teste que de alguma forma José estava aplicando sobre eles, para que talvez eles sentissem um pouco, ou provassem um pouco
dessa situação que o próprio José viveu quando estava na cisterna, quando foi levado escravizado. A impotência, né, diante daquilo que era uma força maior, de uma situação que, assim como eles, estava sendo injusta. Eles estavam sendo, no coração deles, colocados de uma maneira que não era verdade, assim como José também foi colocado como um escravo, o que também não era verdade. Bom, o texto prossegue, e daí eles chegam para o mordomo e falam, né, assim que chegam lá à casa, falam assim: olha, nós não sabemos porquê, mas o dinheiro que nós trouxemos da outra vez para comprar os mantimentos estavam todos nos sacos de mantimentos, mas nós trouxemos esse dinheiro de volta, né, e ao mesmo tempo nós trouxemos mais dinheiro para poder comprar mais mantimentos, e ao mesmo tempo trouxemos um presente, né, para o nosso mestre, né, para José, para esse que é a autoridade agora. E o mordomo fala assim: olha, não fica preocupado, nós vamos ao almoço, vocês vão almoçar junto com o nosso chefe, né, com o nome que ele acaba entregando, mas não colocando o nome de José, até porque ele nem era conhecido dessa forma. Então, dessa mesma forma, quando eles disseram que tinham trazido o dinheiro todo de volta, Simeão é trazido também de volta. Então, a gente consegue entender que o problema não era trazer, talvez, Benjamim para que pudesse retornar a Simeão. Nessa primeira circunstância, o que fica aparente, ou que fica parecendo pelo menos, é que o resgate, né, do financeiro acaba de alguma forma liberando Simeão. Mas na verdade o que tinha acontecido é que José tinha chamado todos os irmãos para almoçarem com ele. E é isso que o mordomo acaba executando. Pega Simeão e traz de volta. Ok, no capítulo 26, no versículo 26 fala assim: chegando José à casa, trouxeram para dentro o presente que tinham em mãos e prostraram-se perante ele até a terra. E daí eu quero renovar a sua lembrança também. No passado, quando José ainda era um rapaz e estava na casa do seu pai, ele conta o sonho, né, dos seus irmãos se prostrando diante dele, e isso talvez acabou trazendo mais ira ainda ao coração, né, de todos eles em relação a José. Só que essa já não é a primeira vez que acontece essa situação deles se prostrarem diante de José. Na primeira vez talvez fosse uma maneira de se apresentar. Essa segunda vez, tenho certeza que era uma espécie de homenagem, né, por ele ser um homem de expressão, de autoridade. E ao mesmo tempo a gente vê que os sonhos proféticos, né, o sonho profético que teve José no passado, não só estava se consolidando aqui, como estava talvez mostrando não para eles, porque eles não sabiam que era José, mas mostrando para José a realidade daquilo que ele viu num passado de mais de 20 anos. Talvez Deus tenha dado para você também uma visão. Talvez Deus tenha dado para você um sonho também, em que você entendeu alguma coisa que talvez ainda não tenha acontecido, mas que talvez ainda vá acontecer. Então, a ideia é que você, ou eu, né, fiquemos sempre muito alertas sobre aquilo que Deus fala para a gente. E eu quero te lembrar, baseado nessa situação que ele está vivendo aqui. Eles estão vivendo, né? Tanto José como seus irmãos. Talvez um lado nunca vá saber, ou vai demorar para saber. Esse pessoal vai saber daqui a pouco também. Mas vai demorar para saber que aquele sonho que foi contado, aquela profecia que foi colocada, finalmente aconteceu. Só que você, que talvez seja o alvo dessa profecia, você que está acompanhando, está esperando isso se consolidar, acontecer na sua vida, quero pedir para que você mantenha isso muito fresco no seu coração. Que você possa alimentar a esperança daquilo que profeticamente foi falado para você, para que no dia em que finalmente acontecer, você possa realmente reconhecer a autoridade de Deus sobre a sua vida e o favor dele.
a misericórdia que está lançada sobre você. Amém? Logo em seguida, o que acontece? José pergunta sobre o pai, né? Pergunta se ele estava bem, se ele ainda vivia, e todos respondem que ele estava bem, que vivia ainda, que estava próximo-se novamente, né? Mas logo em seguida, isso que é interessante, né? José acaba vendo Benjamim, olhando para aquele rapaz, né, de 20 e poucos anos, e ele pergunta, né, sobre essa questão: é esse o irmão mais novo, né, que vocês tinham falado para mim? Já sabemos, né, mas tinha que continuar o teste dele, né, a farsa que ele tinha colocado. E acrescentou, né, que uma frase que é muito emblemática aqui nessa situação, né? Ele coloca assim: é esse o vosso irmão mais novo? Está no versículo 29. De quem me falastes? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. E essa é uma colocação interessante, né? Meu filho. Não sei se eles esperavam de um egípcio, entre aspas, né, uma colocação como essa. Tanto falar sobre essa bênção de Deus, como chamar o rapaz de meu filho. E eu te falo por quê. Logo em seguida, o texto continua e ele sai, até antes disso, né, ele sai, porque ele fica muito emocionado de rever seu irmão e procura um cantinho para chorar, né, mas ele volta e daí está assim, ó, no versículo 31. Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: servi a refeição. Vamos lembrar, ele era, né, depois do faraó, ele era o cara mais importante de toda aquela região. E daí, o que eles falam aqui? Serviram-lhe a ele, José, a parte, e a eles também a parte, e a parte aos egípcios que comiam com ele, porque aos egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, porquanto é isso abominação para os egípcios. E por isso que eu estava falando sobre essa questão, né, deles falarem assim: olha, José chama Benjamim, né, como... Primeiro ele coloca essa questão, né, de Deus, e depois da bênção de Deus, depois ele fala meu filho. Imagina, se você tem por abominação comer junto com o hebreu, como é que você pode aceitar, né, uma frase vindo de um egípcio chamando de meu filho? Né, alguém tão chegado, alguém tão próximo, né, porque o meu filho dá essa conotação, né? É que meu filho, alguém mais próximo possível. Nesse momento, também eu queria frisar essa situação, né, dos egípcios, até para entender, né, por que Deus permite essa situação de José estar no Egito, e mais para frente, agora um pouquinho, ele está tirando, né, o seu pai e toda a descendência também para o Egito. Veja, no lugar onde eles já estavam começando a se misturar aos cananeus. Os cananeus, eles queriam de alguma forma absorver aquela cultura ou entrar dentro dessa comunidade, queriam fazer parte, né, como se fossem todos um só povo. E Deus entende isso também por abominação. Então, o que Deus acabou fazendo? Permitindo retirar todo aquele povo do lugar onde ele estava já fazendo algum tipo de miscigenação, vamos chamar assim, né, de encontro de famílias, né, um filho casava com um hebreu, casava com uma cananeia e vice-versa. Ele falou assim: não, eu vou separar esse povo para eles ficarem num lugar onde a mistura, uma miscigenação ou qualquer coisa assim, né, não vai ser algo que vai acontecer. Por quê? Porque o outro povo não vai aceitar. Então eu vou deixar o meu povo separado para aquilo que eu tenho para eles. Às vezes a gente não entende, né, qual é o objetivo de Deus, né, com algumas ações que parecem tão drásticas, coisas que parecem tão pontualmente, né, de muita intensidade. O
vamos pensar, né, esse povo, Jacó e todo o pessoal que andava com ele, né, sua descendência, os servos, todo mundo que andava com ele, era um povo de expressão, e Jacó também, ele tinha muitos bens, e mesmo com a fome passando aqui, eles já estavam agora relativamente grandes, sempre foram um pessoal de recursos, né? Mas ele queria, de alguma forma, separar esse povo, né, para que não se misturassem, principalmente no que diz respeito, não a costumes, mas a questão religiosa, talvez, sabe? Entender que Deus tinha um propósito para aquele povo, e aquele povo precisava permanecer, de alguma forma, separado dos demais. Então, essa foi a forma como Deus acaba fazendo, né, isso acontecer. Não sei o que aconteceu com você, se você algum dia teve que sair para longe da sua parentela também, não sei se você foi apartado de alguma forma e talvez nunca tenha entendido por que isso aconteceu, e talvez né, tenha a ver com um propósito que Deus tem para esse resgate de família, como fez aqui na vida de José e na vida de Jacó e seus irmãos. Aliás, ao contrário, na vida de Jacó e José e seus irmãos. Que a gente possa entender, né, que às vezes as coisas que Deus faz, que não parecem ter um significado bom naquele primeiro momento, acabam trazendo para a gente, né, lá para frente, uma resposta, transformar o mal em bem. E aliás, nessa questão de transformar o mal em bem, nós vamos ter aqui o inverso disso, e essa foi uma frase muito emblemática que a gente vai ver no próximo capítulo. Muito bem, bom, diante dessa situação toda, só para ilustrar aqui, né, a mesa, o que eles fizeram? Puseram todo mundo sentado e sentaram segundo a primogenitura, o mais velho antes, depois o segundo, terceiro, quarto, até o último, que foi Benjamim. E para Benjamim era uma porção extra, né? Vocês viram? 5 vezes mais do que qualquer outro. E beberam, e festejaram, se regalaram juntos ali. Bom, já no capítulo 44, José deu uma ordem para o mordomo. Chegou e falou para eles: olha, enche de mantimento todos os sacos que eles trouxeram lá, até no limite do que eles puderem trazer, né, e põe o dinheiro de cada um da mesma forma dentro dos sacos, na boca dos sacos. E mais, pega aquela um copo, né, taça de prata, e coloca dentro do saco de mantimentos do último filho, né, do mais novo dos filhos, né, Benjamim no caso. E depois nós vamos deixar eles irem embora já pela manhã. Então pela manhã eles estavam saindo, e daí José já acorda e manda que o mordomo vá atrás deles e resgate a sua taça de prata que estaria ou teria sido roubada. E daí a gente vai já cair aqui no versículo 5, ou no 4, vamos aqui. Tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo de sua casa: levanta-te e segue após esses homens, e alcançando-os lhes dirá: por que pagaste mal por bem? A gente estava falando ao contrário antes, né? Das coisas que parecem que estão más e que Deus acaba transformando em bem. Aqui, né, a situação está um pouco diferente, né? Parece que foi feito bem para eles, e eles acabaram pagando com o mal, roubando. E coloca aqui: não é esse o copo em que bebe meu Senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações, procedesses mal no que fizeste. E quando o mordomo os alcançou, ele acaba colocando, falou: olha, vocês roubaram, né, uma taça de prata, né, que é do meu mestre, e eu preciso devolver. E eles se indignam, né? Falam: não, imagina, não fizemos nada disso, nenhum de nós fez, e se alguém fez, se qualquer um de nós tenha feito isso, você pode levar, né, e os demais serão escravos, né, por causa dessa situação que não
não é o que nós viemos fazer aqui, somos homens honrados, né? Homens de bem, né? Bom, o que acontece? O mordomo pede para que coloque os sacos todos no chão, né? E ele vai investigando um a um e faz da mesma forma, né? Ele começa do mais velho até chegar ao mais novo. E daí quando chega no mais novo, ele coloca aqui no versículo 12. O mordomo examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes e, carregados de novo os jumentos, tornaram à cidade. Rasgar as vestes, né, significa esse desespero, ao mesmo tempo, né, uma vergonha. Essa é a expressão maior sobre a maneira de se colocar. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José, que ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Mais uma vez se prostraram em terra diante dele. Talvez esse momento seja um momento não de honra, mas de misericórdia, de pedido de misericórdia. E disse José: por que fizeram isso? Não sabeis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse Judá: que responderemos ao meu senhor? Que falaremos e como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade em teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas daí José fala: mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para vosso pai. E aí eu quero fazer um parênteses bem grande. O que eu quero dizer com esse parênteses bem grande? Algumas coisas que são importantes destacar aqui e que a gente não pode passar sem comentar. Lá no deserto ainda, quando eles estavam na estrada, né, eles propõem para o mordomo, antes que o mordomo abrisse todos os sacos e visse, fala assim: olha, que morra aquele que roubou, até porque eles achavam que ninguém tinha roubado nada, e os demais vão ser seus servos, né? E daí o mordomo fala: olha, não é por aí, né? Vamos ver primeiro onde é que estão as coisas aqui e a gente vai tomar uma providência. Quando eles abrem e veem que está no saco de mantimentos de Benjamim, teoricamente o que estaria acontecendo? O mordomo tinha falado: olha, vocês podem ir em paz, aqueles que não mexeram, né, e o homem que roubou vai ficar como servo aqui. Eles resolvem voltar para a cidade, todos eles. Nenhum deles abandonou Benjamim. E nisso a gente vê uma mudança, né, na atitude dos irmãos. Assim como eles fizeram diferente com José anos antes, agora eles estavam sendo colocados, confrontados com uma situação em que talvez não fosse o mais bonito de se fazer, mas eles poderiam voltar para suas casas, deixando Benjamim ali, que teoricamente seria um ladrão. Judá era responsável, mas os demais irmãos não tinham se colocado da mesma forma. Mas todos eles resolveram voltar. E isso é muito emblemático nessa restituição, de restauração de relacionamento. Acho que a gente precisa pensar, né, sobre o quanto eles mudaram nesse tempo. Eles estavam com medo, mesmo assim eles foram permitidos de sair, mas mesmo assim eles resolveram ficar para enfrentar as consequências daquilo que poderia acontecer. E a proposta deles quando chegam na cidade é de ficar, e José fala: não, pode todo mundo ir embora, eu vou ficar só com aquele que me roubou. Então Judá acaba se colocando e fala assim: olha, eu preciso falar uma coisa com o meu senhor, e para que não se acenda a ira, né, do senhor, eu quero poder falar algo especial. E daí no versículo 19 ele fala assim: meu senhor perguntou a seus servos: tende pai ou irmão? E respondemos ao meu senhor: temos pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, o irmão José. E só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então disseste a teus servos: trazei-mo para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu senhor: o moço não pode deixar o pai, se deixar o pai, esse morrerá. Então disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me vereis o rosto.
tendo nós subido a teu servo, meu pai, e a ele repetido as palavras do meu senhor, disse nosso pai: voltai e comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos: não podemos descer, mas se nosso irmão mais moço for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem se esse nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o teu servo, nosso pai: sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, um se ausentou de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora também tirardes este da minha presença e lhes acontecer algum desastre, fareis descer as minhas canas com pesar à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma estar ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E daí eu coloco mais uma situação, né, sobre essa mudança de atitude desses filhos. Anos antes eles armaram contra José e voltaram para sua casa, para a casa de Jacó, e mostraram uma veste toda suja de sangue e deixaram que Jacó entendesse, né, que ele tinha sido atacado por uma fera, alguma coisa assim, e tinha sido devorado ou morto pelo menos. Já essa situação de misericórdia tinha mudado no coração deles. Eles já não estavam mais dispostos a fazer seu pai sofrer. Assim como eles antes, né, não abandonaram Benjamim, agora também eles não estavam dispostos a ver Jacó passar por mais essa situação. E sabe, eu quero crer que nessa mudança, nessa situação que eles estavam vivendo, eles acabaram entendendo que existia, né, um relacionamento que estava talvez incubado dentro de tudo isso que eles estavam vivendo. De alguma forma, né, eles, por honra ou por qualquer outro sentimento, e eu quero pensar que talvez seja um amor de família, eles tinham de alguma forma resgatado e existia um certo arrependimento ao coração deles sobre aquilo que eles tinham feito anteriormente com José. E agora que eles tinham essa outra situação nas mãos, eles não estavam dispostos a nem deixar Benjamim para trás e muito menos fazer com que Jacó passasse por mais essa tristeza, essa tragédia na vida dele. O texto continua, né, e Judá fala que tinha deixado, tinha se colocado por fiador, né, para trazer ou para levar Benjamim de volta. E ele precisava fazer isso. Se ele não pudesse levar Benjamim, então também ele se colocaria no lugar de Benjamim. Mas se não conseguisse levar Benjamim de volta, ele mesmo também talvez não voltasse. Quero pensar com você uma outra coisa. Esse é o final do capítulo 44, né, quando ele está tentando convencer José dessa situação. Só para a gente finalizar, né, a ideia do que a gente está colocando desde o começo aqui. Se esses irmãos não tivessem, talvez, nessa postura, e eu creio que esse teste, eu vou chamar de teste, vai ser um segundo teste que José está aplicando sobre seus irmãos. Se José não tivesse visto isso, e eu nem sei se ele planejou, porque talvez não tenha nem planejado, talvez a primeira parte, o primeiro teste tenha sido só para poder ver Benjamim de volta, mas agora ele estava colocando para poder entender se os seus irmãos tinham realmente mudado. Penso que um coração amargurado, um coração triste, um coração que guarda mágoas, tendo a possibilidade de fazer o outro ou os outros que o fizeram sofrer, se ele puder retribuir o sofrimento, muitas vezes é isso que vai acontecer. Mas nós estamos lembrando, né, que nós estamos falando de um homem como José, que a Bíblia enaltece pelo seu caráter e que a gente também vê ao longo, né, das coisas que ele vai fazendo, uma postura de um homem realmente que vale a pena
seguir, no sentido de entender que pode haver uma pessoa com honra suficiente para poder levar as coisas à frente, e principalmente com disposição de entender aquilo que Deus tem, de alguma forma, e quando Ele tiver, para poder usufruir. José estava aqui aplicando esse segundo teste e eu acho que ele foi muito bem sucedido na resposta a esse segundo teste. Seus irmãos voltaram, e para mim isso tem um caráter, uma resposta, né, que é eficaz dentro daquilo que José esperava e que talvez ele ansiasse nesses anos todos que ele estava separado. Quero só colocar isso para você, para a gente finalizar hoje. Eu não sei se você tem uma situação parecida, por exemplo, na sua casa. Pessoas que você se apartou por qualquer motivo, que você acabou se chateando, que magoaram você por qualquer coisa, e que você tem a possibilidade de resgate, e não sei se você tem como aplicar um teste sobre essa situação, mas você tem com certeza como observar o quanto essa pessoa mudou e se existe um arrependimento no seu coração. E se houver um arrependimento no coração dessas pessoas, ou dessa pessoa, eu gostaria muito de incentivar você a declinar ou colocar-se, né, em perdoando essa pessoa e resgatando e restaurando esse relacionamento. Eu não vou prosseguir para a gente também não quebrar, né, o próximo capítulo, naquilo que a gente vai estar falando, mas queria só renovar e relembrar para você: ninguém abandonou Benjamim, nenhum dos seus irmãos, os mesmos irmãos que anos antes tinham vendido José. Eles mudaram e, graças a Deus, mudaram para melhor. Que você possa observar aqueles que um dia talvez te magoaram, se mudaram também para melhor, e que você possa dar uma oportunidade para que essas pessoas e você possam voltar a conviver. É um grande desafio, mas creio que vale muito a pena. Te agradeço por esse tempo que nós tivemos juntos aqui, que o Senhor possa te guardar, seja uma semana cheia da presença do Senhor sobre você e a sua casa. Um abraço e até!